Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Flamengo e Gustavo Scarpa, né? Ontem eu fiz um vídeo falando que o Gustavo Scarpa é um dos caras mais procurados aqui no futebol brasileiro. A gente tem Bahia, Vasco, Internacional, Atlético Mineiro mais fortemente ligados e a gente pode ter outros clubes entrando na disputa também. Não duvido o Corinthians entrar. É um jogador muito acima da média para o nível do Brasileirão e a questão é que todo mundo está esperando essa oportunidade de repatriá-lo, visto que a passagem dele na Europa está aquém das expectativas. Mas agora o Flamengo entra na disputa e eu tinha colocado ontem o destino dele para o Flamengo como algo um pouco ilógico, porque o Flamengo já tem um grande meio atacante, que é o Jorge de Arrascaeta, tem o Everton Ribeiro, que pode ser uma boa opção no banco, não sei se ele já renovou o contrato ou não, e ainda tem a questão da ponta, né? Tipo, se você tem o Bruno Henrique, que renovou seu contrato por 3 temporadas, você tem que dar um espaço para ele, porque no final das contas é um salário maior do que ele tinha antes, se não me falha a memória, e por isso é uma situação meio complicada. Você renovou com 3 anos por ele vai ter que ter algum tipo de espaço, porque senão é estupidez ter mantido ele no clube, né? E assim, estão falando em contratar o De La Cruz, estão falando que vão acionar a multa rescisória, né? A minha pergunta é, vai colocar o Scarpa onde? Eu acho que está faltando um senso de prioridade para o Flamengo. Não que seja ruim ter opções como o Gustavo Scarpa, um Nicolás de la Cruz, mas eu fico pensando, há um inchaço às vezes em certas posições que acaba tirando o espaço de vários jogadores. Eu acho que o Scarpa vai privilegiar também o quanto de espaço ele vai ter em certas equipes, né? Tipo, no Vasco, no Internacional, é um projeto onde ele vai ser bem importante. Apesar do Internacional ter o Alan Patrick, eles podem fazer uma deslocada ali no esquema, o 4-1-3-2 do Kudê permite você ter bastante criatividade no meio campo. Então, o Scarpa poderia se encaixar bem no Internacional, ele poderia se encaixar muito bem no Vasco do Ramon Dias e potencializaria demais esse ataque, né? O Atlético Mineiro, poxa, é o clube perfeito para o Scarpa aí no sentido de ter Paulinho e Hulk à frente, 2 atacantes muito goleadores, se movimentam bem e com a bola enfiada que ele tem, com o passe que ele tem, cara, é uma chance de fazer um ataque extremamente letal. E ainda vai ter bons parceiros de meio campo, Matias Zaratio, tem o Rubens jogando muito bem, tem também o Batalha, Otávio, tem o time do Atlético tá bem montado para receber o Scarpa. Falta um jogador como ele, né? O Bahia eu acho que assim, falta muita coisa para ser consertada, né? Mas de qualquer maneira, em quase todos os times que ele está ali sendo especulado, ele é titular. Ele vai ser o centro do projeto. O Flamengo não. O Flamengo ele vai ter que dividir espaço, ele vai ter que ficar no banco alguns jogos. Eu não acho que é isso que vai dar ao Scarpa alegria. Ele pode receber um salário maior no Flamengo que nos outros? Pode, mas é só pelo dinheiro? Eu acho que não. Inclusive, ele quis ir para a Europa e cortou o salário dele. Ele recebe menos no Nottingham Forest e no Olympiacos do que recebia no Palmeiras. Então, assim, ele não parece o cara que está querendo apenas questão financeira, né? E tirando o fato de ter recebido o golpe do William Bigode, é um cara inteligente. Então, assim, eu acredito que ele vai sim pensar na questão de espaço. Qual é o planejamento do Flamengo para o Scarpa? Vai ficar realmente com o Mateuzinho e o Wesley para as laterais, né? É para a lateral esquerda, né? Você tem o Ayrton Lucas do outro lado, mas também não tem um reserva bom para lá. E assim, fica essa dúvida, né? Tipo, o time vai realmente desse jeito, né? Para a próxima temporada, né? A defesa nesse estado. Porque o que tira o campeonato do Flamengo não é o ataque. O ataque fez o trabalho dele, não foi brilhante, longe de ser, por exemplo, o que foi 2019, né? Não foi o ano do Jorge Jesus, mas também não foi um ataque ruim. A questão é, a defesa foi péssima. Não à toa o saldo de gols do Flamengo, dos times da parte de cima da tabela, foi o pior. É assim, só o Grêmio que foi pior, mas também o Grêmio, a defesa do Grêmio conseguiu ser muito pior que a do Flamengo. Então, assim, mesmo que você possa falar, tem muito defeito do Jorge Sampaoli e o fato que ele trabalhava mal defesa. Ok, mas o próprio Tite também estava tendo problemas com a defesa. Ele tomou 3 gols do Atlético, ele tomou gol do São Paulo também. Então, assim, não está tendo equilíbrio. Esse time do Flamengo é um time desequilibrado. Do meio para frente tem um time muito forte, mas a defesa, a meu ver, ela está abaixo do Palmeiras, ela está abaixo, por exemplo, do Atlético Mineiro. A defesa do Flamengo, de maneira alguma, é a melhor do futebol brasileiro. Há muitos problemas e deficiências para serem sanados, e é aí que a gente reforça, né? Falta diretor de futebol. Você tem ali o Marcos Braz e o Spindle, que são muito mais políticos do que, obviamente, diretores de futebol. A gente que analisa mercado, jogadores. Porque, convenhamos, Gustavo Scarpa não precisa ser um cara que conhece muito futebol para saber da qualidade dele. A mesma coisa vai pro De La Cruz, até para os reforços. O Gerson é mais óbvio do que nunca, né? Já teve no Flamengo antes jogando bem, tá insatisfeito na Europa, traz ele de volta, né? Não há muita imaginação nessas contratações que o Flamengo faz, porque não são pessoas que estão aprofundadas no futebol, entende? Marcos Braz divide o trabalho dele com o de vereador. Então, assim, é aquela história que a gente fala, vereador, deputado, dane-se, né? Não faz um bom trabalho de qualquer jeito. Agora, a verdade é,
a gente tem um Flamengo que falta isso. Dinheiro para contratar tem. Mas se tivesse um bom diretor de futebol que entende as carências que o clube tem, talvez o time estivesse muito melhor hoje e talvez um diretor de futebol que tivesse coragem para tomar decisões difíceis, né, de não renovar com certos jogadores. Eu defendi a renovação do Bruno Henrique. Eu achei que ele estava jogando bem no momento, foi jogar pior depois que o contrato foi renovado, mas eu fico pensando, entende, né? Você vai contratar um De La Cruz, o Tite gosta muito do Everton Cebolinha, Bruno Henrique vai ser banco, ele renovou o contrato por 3 anos para ser banco de reservas dessa equipe. Eu fico pensando nisso, né? Eu acho que tá muita coisa assim, muito mal montada nesse Flamengo. É aquela história, Gustavo Scarpa pode ser um grande reforço, mas desde que haja espaço e um certo planejamento por onde ele vai jogar. E a minha pergunta é, o Scarpa vai ir, aí você vai colocar ele no banco ou vai colocar o Arrascaeta? Seja de como for, você vai deixar um grande jogador insatisfeito, porque jogadores como eles não vão querer ficar no banco de reservas. Isso eu tenho certeza. O Scarpa não estava feliz no banco de reservas do Palmeiras, e assim, era injusto, inclusive, ele devia ser titular, e quando virou titular a gente viu o impacto que teve. Então, a verdade é, um jogador de qualidade vai querer jogar. Não é apenas salário. O cara não vai querer apenas salário e ficar no banco normalmente não é bom para o jogador que perde ritmo, não tem o melhor nível. Não à toa é uma das coisas que pode motivar o Scarpa a voltar para cá. Vai voltar a ter ritmo, tempo de jogo e aí ele recupera a melhor forma dele. Então, curioso para ver onde isso vai levar, mas para mim, ele vir para ser banco, além de ser um banco muito caro, né? Eu acho que assim, a falta de senso de prioridade do Flamengo em ver que a defesa está totalmente mal montada e se continuar desse jeito, vai continuar dando problemas para o Flamengo. O Flamengo, ao meu ver, não é um time que ganha tudo pelo elenco. Esse ano provou isso. Não adianta você ter um bom elenco se ele é mal treinado, se há uma falta de organização, uma falta de equilíbrio. A gente viu, o time não ganhou um título sequer, nem estadual esse ano. Isso devia ser um aviso para problemas que o time tem, porque o time não é perfeito e nenhum time no mundo é assim. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.